Graça e paz, igreja. Que a bênção do Senhor seja com cada um nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Que bom estar na casa do Senhor. Que bom estar reunido como igreja. Que bom estar no lugar certo, que é a presença de Deus. Amém? Realmente fico muito feliz, não por estar à frente, mas por entender, como foi dito, né, que nós estamos no lugar certo, que é na presença do Senhor, que é caminhando na presença dEle, pois esse é o caminho, não há outro. Eu não sou tão velho assim, mas eu posso entender que não há outro caminho, senão a presença do Senhor, e daqui para frente também não haverá outro caminho, assim como para trás também não houve outro caminho. O caminho é o Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Amém? Por isso, motivo de alegria, né? O culto, mais uma vez, uma bênção, né? Durante o louvor ali, o Senhor já começou a falar nos nossos corações. A presença de Deus estava muito forte naquele cantinho ali. Não deu para me olhar para o restante da igreja, mas eu creio que estava também. Mas no cantinho ali estava muito forte. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato ao meu Senhor por esse momento. Amém? Apesar de mim, apesar da minha vida, apesar, né, das minhas falhas, mas Deus tem sido generoso comigo e eu só tenho a agradecer, só tenho a me alegrar. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar compartilhando, né, uma palavra com os irmãos, algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero estar dividindo com os irmãos nessa noite. Amém? E tem tudo a ver com a presença do Senhor, esse privilégio de estar na presença de Deus. Uma frase que nós escutamos muito aqui, e nós já dissemos e ouvimos sempre, e está na palavra de Deus, é a seguinte: Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Você pode dizer isso? Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador? Amém. Isso precisa estar muito bem claro nas nossas mentes, no nosso coração. Nós precisamos entender em profundidade, né, essa frase. Amém? Outra frase: tudo foi feito por meio dele, Jesus, e sem ele nada do que existe poderia existir. É outra verdade bíblica. Tudo foi criado, feito por meio de Jesus. E sem Ele, nada do que existe poderia vir à existência. Tudo foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. É outra verdade. Jesus conquistou tudo na cruz. Tudo que temos, né? Tudo que podemos alcançar, tudo que é bênção para as nossas vidas, foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, amém? Aleluia, quem crê nisso? Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Se somos mais que vencedores, então, né, nós no mínimo somos vencedores, no mínimo, é daí para frente, amém? Outro versículo diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece, amém? Aleluia, tudo posso em Cristo que me fortalece, que nos fortalece. Então a presença do Senhor é muito bom, é muito gostoso, é muito bom para as nossas vidas, é o melhor lugar para se estar, principalmente nos dias de hoje. Jesus conquistou tudo na cruz por mim e por você. Ele está vivo, Ele está disponível e também atento a tudo que acontece hoje. Essa questão do globalismo, né? Jesus sabe, Ele está atento, que a igreja também possa ficar atento, a igreja também possa estar atento sobre esse assunto, mas Jesus sabe de todas as coisas, e nos ama com um amor incondicional. Olha só a questão do amor,
nos dias de hoje, as pessoas estão frias, né? O mundo está frio na questão do amor, as pessoas não se amam mais, não há manifestações de carinho, não há manifestação de relacionamento entre as pessoas, mas Jesus nos ama de uma forma incondicional, e a palavra dele diz que ele nunca nos deixará. A palavra diz que, né, todo aquele que vier, de modo nenhum ele lançará fora. Irmãos, isso são, né, frases muito fortes, e que nós temos que observar a profundidade, né, dessa palavra. Isso tem que ser alegria, luz para o nosso coração, tem que ser conforto para as nossas vidas. Amém? Amém, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos num tempo precioso. Quem acha que nós vivemos num tempo precioso? Sim ou não? É um tempo precioso. Ah, mas teve guerra na Ucrânia, teve pandemia, briga política, corrupção. Sim, mas nós que somos de Cristo, nós que somos, né, filhos, fomos adotados como filhos, conforme louvamos aqui, nós temos sim vivido um tempo precioso, um tempo da graça de Deus. O tempo da graça do Senhor é para mim e para você. Amém? O mundo pode pegar fogo, pode, né, chover canivete, mas nós podemos viver um tempo precioso no Senhor. Aleluia! Onde temos liberdade de cultuar o Senhor, e aqui é a liberdade. Aqui nós temos liberdade. Nós podemos vir para a igreja, podemos vir para orar, para ouvir a palavra, podemos vir para adorar, as portas ficam abertas, você ora em pé, sentado, você tem liberdade. E há muitos países que não podem, né? As pessoas não podem cultuar a Deus dessa forma, né? Nos países com os quais a gente está orando aqui, tem lugares, né, que as pessoas têm dificuldade para se reunir, a vigilância, né, do governo, das autoridades, há uma opressão muito forte, e aqui nós temos liberdade de cultuar a Deus, liberdade para viver sobre a proteção de Deus. Você pode escolher: eu quero viver sobre a governança do Senhor Jesus, e você pode, não tem nada que te impede de viver sobre, né, os cuidados do Senhor, e você ainda desfruta de todas as promessas que estão na Bíblia. Que maravilha! Há algum lugar melhor do que esse? Que é a presença do Senhor? Há algum lugar mais precioso do que esse? Alguma, por exemplo, algum lugar no mundo onde você tenha algo melhor do que o Senhor oferece para as nossas vidas? Não há. O convite da graça, ele está aberto a todos. O convite da graça está lá em Mateus 11:28. Puder colocar para a gente ali. Olha lá: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha que convite maravilhoso. Quem aí fora que te faz um convite desse? Venha, você que está cansado, você que está machucado, e eu vou te dar o alívio. Quem que te faz esse convite aí fora? Ninguém. Lá fora eles querem o seu couro, né, o seu sangue, o seu suor. Eles querem crescer às custas suas. Mas um convite como esse, onde a gente vai cansado, sobrecarregado e recebe alívio, descanso, só o Senhor pode dar. Amém? Quem está feliz na presença de Deus? Quem está feliz por estar na presença de Deus? Quem está feliz por, né, ter essa oportunidade de estar na presença de Deus? Amém? Precisamos nos animar, nos alegrar. É o lugar, a presença de Deus é o lugar mais seguro e confiável para mim e para você. É uma paz que existe aqui que o mundo não oferece. Independente de quem vencer a eleição, ninguém vai te dar maior alegria do que aqui neste lugar. Não estou falando da igreja física, estou falando, né, da presença do Senhor que reina neste lugar, que paira neste lugar, a presença do Senhor que ocupa este lugar. Amém?
Então se alegre no Senhor. Pergunte para quem está próximo de você aí: você está gostando de andar com Jesus? Pergunta para ele. Se você responder sorrindo é porque está gostando, né? Você está gostando de andar com Jesus? Está gostando mesmo? Está feliz? Que bom, que bênção, que maravilha. Alguém pode dizer assim, né? Mas eu estou gostando, estou feliz, mas eu ainda não tenho aquela intimidade com Jesus ainda, né? Eu não tenho ainda, né, aquele tempo gostoso com o Senhor. Eu não consigo ainda ter aquela experiência com Cristo ali, ou de ouvir a voz dele, de sentir o calor, né, da presença dele. Talvez alguém possa dizer assim: olha, eu gosto de andar na presença de Deus, mas eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho dificuldade na minha vida, eu tenho problemas ainda em casa, problemas com a esposa, problema com o marido, eu tenho problema com filhos, tenho problema no trabalho, eu tenho desvios de conduta. Eu gosto da presença de Deus, mas eu ainda tenho, né, problemas diversos da minha vida, e eu sofro com isso, eu não consigo deslanchar. Eu gostaria de usufruir mais da presença de Deus, eu gostaria de somar mais com a igreja, eu gostaria, né, de me permitir que o Senhor me usasse mais. Eu queria caminhar transbordando na graça, no conhecimento, na unção do Senhor. Eu tenho essa sede, essa vontade, mas ainda tenho muitos problemas. Eu venho na igreja, participo dos cultos, venho na oração, mas ainda não me senti tocado pelo Espírito Santo. Pode ter alguém assim no nosso meio? Pode. Ainda mais depois da pandemia. Algumas pessoas que tiveram Covid, né, disseram assim: olha, depois que eu tive Covid eu melhorei, mas o meu raciocínio ficou um pouco lento. Depois que eu tive Covid, eu fazia a minha corridinha, agora o meu fôlego não é mais o mesmo. Já tem muito tempo que eu melhorei, mas eu ainda sinto a dificuldade. Olha, a pandemia passou, mas ainda estou com aquela dificuldade de voltar ainda para a obra. Eu quero, mas ainda estou um pouquinho preso. Então a pandemia veio para ajudar a distanciar do Senhor, né? Mas ainda faltam algumas coisas. Talvez, né, o seu relacionamento com o Senhor era mais intenso no princípio, talvez não está tão intenso hoje. Eu quero só lembrar aqui, por exemplo, na época que eu passei pelo encontro com Deus, o ano que vem nós vamos ter, né, pastor? 2023, encontro com Deus? Amém, glória a Deus. Né? Eu lembro quando eu passei pelo encontro com Deus, o Maurício estava comigo também, né? E na época eu saí de lá pisando nas nuvens praticamente. Nossa, que maravilha, meu Deus, saí de lá, mas é tão leve, mas tão leve que parece que eu estava caminhando no ar de tão leve. E ao longo da caminhada aconteceram algumas coisas que a gente perdeu um pouquinho desse relacionamento. E isso é normal de acontecer. E a palavra de hoje é para isso, é para a gente voltar à sintonia, né, daquele radinho antigo, voltar na sintonia, né, a ajudar a encaixar nos trilhos, né, é aquela forcinha que você precisa para você usufruir do melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque, na verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, mas muitas das vezes a gente não recebe tudo que Deus tem para nós, é porque às vezes a gente não está em total condições de receber tudo que Ele tem, não é verdade? Então começa com a primeira coisa, com a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar no meio de homens e mulheres abençoados, a alegria de estar no meio do reino de Deus, né, partilhando do evangelho do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa alegria, amém? Eu comecei acho que foi no início do ano, eu estava assistindo muito televisão, principalmente jornal, telejornal, eu acompanhava tudo, e aí o tempo foi passando, eu fui começando a deixar um pouquinho de lado. Hoje eu não vejo mais televisão, de noticiário não vejo nada. Às vezes passo semana,
e mais semanas sem olhar a televisão, e foi uma bênção para a minha vida, viu? Eu não perdi nada. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu estava até mais nervoso, né? Mas tem sido bênção para mim. Então nós precisamos ajustar algumas coisas. E diante, né, dessa colocação que eu fiz aqui, de que às vezes as pessoas, pode haver pessoas que, né, estão felizes na presença de Deus, mas sente que ainda tem problema, ainda tem alguma dificuldade, ainda não tem aquela liberdade que gostaria. Eu fiz uma observação aqui e coloquei um tema para a gente compartilhar hoje. O tema é o start que eu preciso para ser abençoado. Um tema um pouco diferente, né? O start que eu preciso para ser abençoado. O que é o start? Né? É virar a chave, é aquele empurrãozinho, é o começo, é o início, é aquele vai, é a largada. Então eu preciso de um start, né? Para ser abençoado ainda mais. Amém? Algumas pessoas, é uma realidade, se sentem presas, mesmo estando soltas, livres, se sentem presas por algum motivo. Algumas se sentem esquecidas, tipo assim, ninguém me dá atenção, o pastor não me visitou ainda, Deus não me deu a bênção ainda, ninguém falou meu nome ainda, eu estou esquecido. Algumas pessoas se sentem assim, alguns se sentem incapazes de progredir, de avançar, de crescer, né? Sente a baixa autoestima, né? Alguns têm dificuldade para tomar decisões, mesmo sendo um cristão, né? Mesmo sendo obediente à palavra de Deus, ainda tem dificuldade para tomar decisões às vezes que pode mudar a sua vida, e a pessoa tem dificuldade. Às vezes, tem pessoas que, por exemplo, ficam deprimidas com coisas supérfluas, coisas desse mundo, com palavras, né, vindas, com ataques vindos do mundo. As pessoas ficam deprimidas e até acham que estão doentes, entram em depressão e vira uma carga sobre ela. E há alguns fatores que contribuem para alimentar esses sentimentos. Uns fatores que não estão na Bíblia, mas que contribuem para alimentar esses sentimentos ruins, que é o medo. As pessoas às vezes têm medo de, sei lá, de qualquer coisa, medo do escuro, medo do azar, medo do ladrão, medo de não conseguir, medo de começar um negócio e falir, medo de empreender talvez. Muitas pessoas têm uma timidez excessiva. Pessoa tímida não consegue falar à frente, né, não consegue desenvolver, não consegue passar numa entrevista de emprego, não consegue se relacionar porque tem muita timidez. Dúvida, há muitas pessoas que têm muita dúvida, né, ou seja, pouca fé. Às vezes lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, mas ainda falta fé, tem aquela dúvida. Às vezes vai fazer uma oração, mas duvida na oração, tem aquela duvidazinha. Muitas pessoas observam as adversidades, né? Às vezes a Bíblia, né, manda fazer algo, aí você observa, fica olhando em volta, mas o mundo está correndo na direção contrária, então observa muitas adversidades. Às vezes há um planejamento, às vezes há uma indicação para, por exemplo, para estudar, igual vai fazer com os jovens aqui, né, um programa de estudo. Aí, ao invés de concentrar, né, na direção ali do estudo, começa a pensar, mas o mundo está dessa forma, está caminhando por outro lado, não vai adiantar nada eu estudar. Então as adversidades às vezes sufocam. E também a má influência, né, que são as amizades, né, o ciclo de convivência. Tudo isso limita o cristão para que ele seja abençoado, para que os seus sonhos, né, sejam alcançados. Então, o medo, a timidez, a dúvida, a adversidade e a má influência são os principais vilões que precisam ser combatidos. Porém, há pessoas muito inteligentes no nosso meio, pessoas com potencial, não é verdade? Pessoas que, né, se der oportunidade, elas se destacam, pessoas muito espertas,
pessoas que precisam apenas que alguém dê esse chamado start, né? Esse empurrãozinho, para que ela entenda que ela tem potencial, que ela consegue. Amém? Vou compartilhar aqui, explanar aqui 3 atitudes que eu considero importantes e que podem transformar a sua vida. Só 3, bem simples, né? E 3 atitudes importantes que pode transformar a sua vida. E ao final aqui da mensagem, final do culto, eu gostaria que você tomasse posição em pelo menos alguma delas. Amém? Amém. Aleluia. Está funcionando? Amém? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Está saindo? Amém. Importantes. O primeiro é clamar. Você tem clamado? Você tem clamado? Clamado ao Senhor, clamado a Jesus? Mas o que é clamar? Né? O que é clamar? Bom, clamar é gritar. Clamar é pular, é tomar o espaço. Eu acho que o outro estava melhor, né? Se precisar, nós destroca. Então, a primeira atitude é clamar. Precisamos clamar. Clamar ao Senhor, a Jesus, a Deus. É mostrar que você existe, é chamar a atenção. Eu gostaria até de chamar algum irmão aqui, mas eu não estou vendo nenhum elétrico aqui por enquanto. Eu ia pedir ele para ficar gritando aqui na frente. Ficar clamando, Jesus, Jesus, gritando, e eu ia tentar, ministrando para vocês aqui a palavra, e ele perturbando ali, no bom sentido, né, clamando, para a gente ver o que ia dar. Eu ia fazer isso, mas vou pular essa parte. Então nós precisamos clamar, pedir socorro. Há pessoas que às vezes sofrem caladas, pessoas que têm problemas, dificuldade, mas caladinho, não vou falar nada não, porque meu problema aqui, né, elas pegam para si. Então nós precisamos pedir socorro, senão ninguém vai saber que precisamos. Precisamos fazer clamar como Bartimeu. E aqui nós vamos ler um trechinho ali, que está em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Todo mundo já ouviu a passagem do cego Bartimeu? Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então aqui o que aconteceu com Bartimeu? Ele começou a gritar. Ele estava cego, mas não estava mudo nem surdo. Então ele percebeu que Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus com certeza, e ele percebeu que Jesus estava por ali, as pessoas estavam falando, né? E com certeza ele escutou muitas coisas, então ele falou: opa, a minha vez é agora, chegou a minha hora. Então o que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Imagina ele cego, sem saber a direção. Então ele começou, eu imagino que ele gritava o mais alto que ele podia, porque como ele não sabia a direção de Jesus, Jesus tinha que ver ele. Então ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava. Eu imagino que ele pulava também. E imagina as pessoas, todo mundo com a atenção em Jesus, porque o foco é Jesus, não é Bartimeu, o foco é Jesus.
Mas Bartimeu começa a roubar a cena. Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus. E eles falam com ele, fica calado, senhor, fica quieto, sossega aí, Jesus não vai te ver não. E ele gritava ainda mais. Por quê? Porque ele percebeu que Jesus já estava saindo da cidade. E ele não podia deixar Jesus sair. Então ele começou a clamar. Clamar é importante. Você tem clamado? Você tem chamado a atenção de Jesus? E aí? Né? Tem pessoas que passam por tipo de problema e dificuldade, às vezes em casa, como eu disse, no trabalho ou na vida, e não pede socorro. Não fala nada. Poxa vida, se nós aceitamos a Cristo, somos chamados de filhos do Deus vivo, e passa por dificuldade, aperto e não fala nada com Jesus, Jesus vem aqui, né, na nossa geração, passa dentro da nossa igreja, no nosso meio, visita um irmão, visita outra irmã, e você aí com problemas, dificuldade, não fala nada, não clama, não grita, não chama a atenção dele. Está igual muitas pessoas lá, nessa passagem do cego Bartimeu. As pessoas viam Jesus, uns curiosos, ou alguns talvez estivesse tirando até selfie, né? Não sei se tinha telefone, provavelmente não, né? Mas deixava o homem embora. Eu estou vendo esses dias aí, estou vendo não, né? Eu estou ouvindo o pessoal mandando aqui mensagem aqui de zap, porque não para, sobre as visitas do Bolsonaro. Os lugares que eles vão, o pessoal para, fecha a rua, buzina, moto, e todo mundo manifesta, para tudo. Por quê? Porque o presidente, o homem está passando aqui, ele é o cara. Imagina Jesus passando, e você nem... Está cheio de problema, ele pode resolver a sua vida, ele que pode, né, resolver, né, o seu problema, e você não diz nada, não clama. Então, a primeira atitude é clamar, né? Tem pessoas que não pedem socorro, não se abrem com ninguém, ao contrário, ela se fecha, pois Jesus sabe tudo está no nosso coração. O Senhor conhece as nossas palavras antes mesmo que a gente as pronuncie. Está muito fácil, amém? Então precisamos clamar, né? Clamar, fazer como Bartimeu, pular, sacudir. Não é ficar lá naquela timidez, Senhor, me abençoa, Senhor, fala comigo. Não, na hora da oração é clamar mesmo, é chorar, colocar para fora, é chamar a atenção. Jesus, o pastor Márcio uma vez, numa palavra, ele deu um exemplo, foi para quem está querendo buscar o Espírito Santo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo. E eu não esqueço da ilustração dele, que foi a seguinte: ele colocou uma pessoa lá e falou assim, o Espírito Santo é igual uma bomba, né? Uma bomba de bênção, e essa bomba está em você, essa bomba vai explodir, e quem tem um controle para desarmar é ele está a uns 3 metros de você, e está faltando 10 segundos, 9, 8, e aí, você não vai fazer nada não? Você vai pedir, por favor, me empresta esse controle, por favor, aperta esse botão, porque eu vou explodir. É assim? Não, você não tem nada de conversa, nós vai pular em cima dele. Só que aí o pastor Márcio deu um pulo em cima do rapaz lá, e caiu todo mundo para o chão. Mas a atitude é essa. Quando você está com sede, não tem que ficar com timidez, não, acanhado, não. Você precisa, a fonte é ali, pula, agarra, faz como um leão, pula em cima. Quando precisamos de algo, devemos clamar. Está difícil? Está ruim? Está desanimado? Clama ao Senhor. Muitas vezes nos falta clamar. Há muitas pessoas que entram na igreja, entram na célula, né, e continuam doentes, convive com Jesus, vê os milagres de Jesus e não pede socorro. Pessoas na igreja doentes, algo estranho, não é não? Pessoas dentro da igreja doentes, é algo estranho, não pode acontecer. Então clamar. Por exemplo, uma criança, quando ela, às vezes tem as criancinhas andando, acho que tem uma ali atrás, ali, escutando barulho, se ela gritar, chorar, os pais
pode estar fazendo concentrado o que for. Se o filho for dele e dela, eles vão lá na hora. Não é assim? Um filho, se ele gritar ou pedir socorro, ai, 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 vai na hora. Pode ter 100 crianças. O pai e a mãe não confundem a voz. Não, ele entende o grito certinho e vai lá na hora. E nós somos filhos. E nós somos filhos. Se gritarmos, pedir socorro, Deus vai nos socorrer. Amém? Se clamarmos, Deus vai nos socorrer. E aí, você vai deixar Jesus embora? Você vai deixar ele sem chamar a atenção dele? É algo que nós temos que meditar, porque essa geração é a nossa geração. É a nossa geração. É o nosso momento. Entenda como o caminho de Jericó é esse. O caminho que Jesus vai passar nesse tempo é esse. O cego Bartimeu não sabia se Jesus ia passar ali de novo. Então a chance era aquela. Será que teremos chance amanhã de clamar? Então o momento é hoje, o momento é agora. Amém? Clame. Foi falado aqui, né? Temos oração na terça-feira, né? Às 7h30 até 8h30, 1 hora de oração. Tem sido uma bênção. O pastor está vindo, os outros pastores também têm vindo, a liderança tem vindo, o líder de célula tem vindo, tem os irmãos que vêm toda terça. Vem, vamos participar, vamos dar esse grito, vamos clamar, vamos pedir esse socorro. O Senhor vai nos ouvir e vai nos visitar, amém? Precisamos clamar, chamar a atenção do Senhor. Esse é o primeiro ponto, a primeira atitude que nós precisamos nos dias de hoje. Poderia estar falando que essa atitude é de quem está lá fora, mas quem está dentro da igreja também precisa clamar, precisa aproveitar a oportunidade. Jesus está no barco, lembra dos discípulos ali, com Jesus no barco, e Jesus dormindo, e o barco quase naufragando? Nós vamos deixar o barco afundar, sendo que Jesus está dentro do barco? O homem está lá dentro, nós vamos deixar o barco afundar? É só chamá-lo, amém? Então, primeira atitude é clamar, precisamos clamar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, me socorre, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. É clamar e Deus vai te ouvir, amém? Venha na oração, nós vamos orar junto, né? Nós vamos clamar junto e Deus vai responder, amém? Primeira atitude, clamar. Está difícil? Está ruim? Tinha uma propaganda que falava assim: está difícil, toma um André, né? Não sei se alguém lembra disso, né? Essa bobeira. Está difícil? Clama a Jesus, pede socorro. Fala: Jesus, está difícil, e eu tenho certeza que Ele não vai negar, né, a te socorrer, a te ouvir, amém? Eu lembrei disso agora, eu não preparei esse exemplo não, porque eu lembrei agora, né? Está difícil? Clame ao Senhor. A segunda atitude também, interessantíssima, é muito importante, é adorar. A adoração, ela é fundamental, e eu tenho que melhorar muito na questão da adoração. Eu e você precisamos adorar, a igreja do Senhor precisa adorar a Cristo, precisamos adorar, irmão. Sem adoração, nós não conseguimos intimidade, não conseguimos comunhão. Precisamos adorar, entregar tudo a Cristo, colocar tudo sobre Ele, todo o nosso coração nele, entregar mesmo de corpo e alma, entregar tudo ao Senhor. Vamos ler o trecho que está lá em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3, até um louvor que fala, né, sobre esse texto aí, que é uma bênção. Lá diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume?
Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então esse texto aqui fala da mulher que quebrou o vaso de alabastro, né? Quebraram o vaso de alabastro. O que aconteceu ali? A mulher quebrou aquele vaso e derramou todo o perfume sobre Jesus. Na verdade, ela expressou toda a sua adoração. A sua máxima adoração foi expressada naquele momento. Se a gente for aprofundar aqui no que é o vaso de alabastro, o que esse nardo que continha nesse vaso, né, era unguento, né, perfume, especiaria, que ela teria juntado por mais ou menos um ano, que ela armazenou, e ali ela lançou sobre Jesus, ela quebrou. Isso é um ato de adoração. Ela abriu tudo que ela tinha. A mulher despejou todo o amor que ela tinha armazenado ali, né, toda a riqueza que ela tinha, tudo que era mais precioso e armazenado, ela lançou sobre Jesus. Isso é adoração. E por que ela fez dessa forma? Porque ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus e que aquela era a oportunidade de adorar e derramar o que ela tinha de mais precioso. Você já entendeu que Jesus é o que nós temos de mais precioso? Você já derramou tudo que você tem sobre Ele? Você já quebrou o seu vaso de alabastro? Você já derramou tudo, toda a sua confiança, todo o seu amor, tudo sobre Ele, confiando totalmente nele? Nós precisamos adorar a igreja, nós precisamos adorar ao Senhor. Você já demonstrou para o Senhor o quanto ama? Você tem intimidade com Jesus ou apenas o ouve falar dele, ouve falar de Jesus? Uma coisa é ouvir falar de Jesus, uma coisa é ouvir a palavra de Jesus, outra coisa é ter a intimidade com Jesus. Amém? E a intimidade nós só conseguimos por meio da adoração. E há pessoas que não conseguem adorar de verdade, ou seja, não conseguem quebrar o vaso, se entregar totalmente. Por exemplo, quando um rapaz, um jovem encontra uma moça, ele sabe que aquela moça é a Rebeca, né, a enviada de Deus. Então aquele amor à primeira vista, aquela paixão, e ali o rapaz se abre para a moça, é praticamente um casamento iniciando, e a moça também entende que o rapaz é o príncipe que ela pediu a Deus. Então aquela confiança, né, aquela certeza, e aí o que acontece? Né? Há uma entrega de ambos, sabe, essa é a minha escolhida, que o Senhor escolheu, e esse é aquele que Deus mandou. Então há aquela certeza, e aí começam-se os planos. Assim é com Jesus. Jesus é o noivo, não há dúvida, Jesus é o noivo, e nós como a igreja escolhida, nós fomos escolhidos para ser a noiva. Amém? Você crê nisso? Outra coisa, então você se entrega, aquela entrega total. Outra coisa, né, quando, por exemplo, nós encontramos a casa, né, a casa dos sonhos, quem não tem casa própria ainda, quando você encontra a sua casa, ou o seu lote dos sonhos, algo acontece. Eu também, quando estava procurando um lote, há bem tempo atrás, né, há 20 e tantos anos, estava procurando um lote para construir, eu fui parar lá no Santa Bárbara, e tinha um lote lá que era mato para todo lado, e a dificuldade hoje é que nós não temos muitos vizinhos ainda, né? Faltam bastantes vizinhos, mas já tem calçamento na rua, tem luz, tem água ligada, tem tudo, graças a Deus. Mas na época não tinha nada, era só a rua de cascalho,
aquelas erosões no canto, o poste fincado lá dentro do lote, tudo torto, e mato. Mas quando eu vi ali, eu olhei para um lado, olhei para o outro, analisei, visualizei, e eu falei assim, é aqui, chega, encontrei o lugar. E ali eu instalei, né, todos os planos foram colocados, ali eu já visualizei a casa, família morando, filhos, né, eu já visualizei tudo. Então eu encontrei o lote dos sonhos, né, a área dos sonhos, ali eu instalei. É aqui que eu fico, não saio mais, ninguém me tira. Assim também é a presença de Deus, assim também é Jesus. Quando você encontra, achei o Salvador, não largo mais, é aqui que eu vou armar a barraca, é aqui que eu vou fazer tendas, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou ficar, é com o Senhor, amém? Nós temos privilégio, em pleno ano de 2022, né, ter encontrado Jesus. Quantas pessoas estão batendo cabeça aí fora? Quantas pessoas estão buscando seitas? Quantas pessoas estão indo na onda, às vezes, de políticos, né? Na onda do globalismo, né? Quantas pessoas estão entrando nessa nova era, porque não encontraram, né, a casa dos sonhos, o local onde ela vai se instalar? Quantas pessoas estão perdidas? Mas nós, todos vocês que estão aí, né, no culto hoje, e as pessoas que não puderam vir também, encontraram o seu local, seu esconderijo no Senhor, encontraram Jesus, o reino de Deus, e é aqui que nós temos que instalar, montar nossa casa, construir, criar nossos filhos, né, juntar as nossas riquezas, tudo é no Senhor, a juntar tesouros na presença de Deus, amém? Então nós precisamos nos instalar. Nós já conhecemos Jesus, e o seu amor expresso na cruz. Nós não podemos ter dúvida, nós precisamos ter relacionamento com Jesus, e relacionamento nós só vamos conseguir quando nós adorarmos, só vamos conseguir com adoração. Precisamos adorar e adorar, amém? Relacionamento com o Senhor, esse é o tempo de adorá-lo, não pode ser antes nem depois. O tempo que nos é dado é esse. Amanhã pode não dar tempo nem de você clamar e nem de você adorar, então o tempo é esse. Adorar é uma necessidade. Lá em João capítulo 4, a partir do verso 23, não precisa colocar ali não, fala da mulher que foi buscar água no poço, e ela tinha dúvidas quanto à adoração, e Jesus falou com ela, olha, o tempo de adorar chegou, e é este, não é em Jerusalém nem no monte, o tempo é este, é agora, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Então Deus tem procurado os adoradores. Você tem adorado? Tem adorado? Tem buscado adorar a Deus? Tem quebrado o vaso de alabastro diante dele todos os dias? Você tem, né, firmado um pacto com o Senhor? Amém? Muitas pessoas ao nosso redor, como diz no trecho que nós lemos lá de Marcos 14, talvez não o reconheçam como Senhor e Salvador, talvez acham que seja um desperdício de tempo e dinheiro a gente priorizar a adoração. Muitos talvez pensem isso, olha, o pessoal está lá adorando, está lá reunido, eles estão investindo demais na obra de Deus, estão perdendo dinheiro, estão gastando tempo, estão deixando de viver a vida. Talvez muitos pensem dessa forma, mas nós sabemos em quem temos crido, amém? Nós sabemos quem temos andando conosco no dia a dia, amém? Então firme no Senhor, firme na adoração, porque essa é a oportunidade que temos. E a terceira atitude, então a primeira é clamar, a segunda, adorar. E a terceira, precisamos agir por fé e não por vista. A terceira é agir,
Nós precisamos agir por fé e não por vista. E esse terceiro ponto aqui é para quem sentir no coração que é para ele. Nós precisamos agir. Não sei quanto tempo você está na igreja, né, qual é o seu planejamento dentro da obra do Senhor, mas o terceiro item é agir. Nós precisamos agir. A igreja do Senhor Jesus somos nós, nessa geração. Jesus não vai voltar aqui, ele enviou a igreja. Então, esse tempo é nós de fazer a diferença. O tempo passado foram outros, o tempo vindouro será outra geração, mas essa é nós que vamos marcar essa geração. Então, nós precisamos agir, amém? Clamar, adorar e agora agir, levantar, né? Esticar as pernas, né? Os braços e agir, mover. Precisamos movimentar. Vamos ver lá em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Olha lá, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Então, irmãos, agir. Nós precisamos agir, a começar por mim. Nós precisamos agir, clamar, adorar, agora agir, porque a igreja, ela se movimenta, a igreja tem que se movimentar, amém? Nós não nos movimentamos para educar nossos filhos, colocar eles no bom caminho, nós não nos movimentamos para trazer o sustento para dentro de casa, não nos movimentamos, então temos que movimentar também, agir pela fé, não pelo que vemos, mas pela fé, precisamos agir. O texto ali fala que Pedro e João subiam para o templo, talvez como eu e você faz sempre. Vamos subir para a igreja, para o culto, vamos descer lá para a célula, vamos lá subir até lá no núcleo, participar do culto, vamos até lá na oração na casa da irmã, vamos lá fazer uma visita. Pedro e João estavam fazendo tipo nós, indo participar da obra do Senhor. Mas aconteceu algo interessante, no meio do caminho surgiu uma necessidade. E o que eles fizeram? Chama o pastor, chama o presbítero. Não, eles agiram, eles estavam preparados para agir em nome de Jesus. Não agiram por eles, mas agiram em nome de Jesus. Veja o que Pedro disse: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o que nós temos a oferecer? Aquilo que nós temos da parte de Deus, que é Jesus. Por que nós muitas vezes não agimos? Não tomamos posição. A gente às vezes, né, sobe para o templo, né, sobe para a obra e volta da obra, mas não agimos. Então nós precisamos agir, né, confiar, agir por fé e não por vista. A igreja de hoje, a igreja do Senhor Jesus pós-pandemia, ela está precisando agir, se movimentar. Há um mal que pegou a igreja cristã depois dessa pandemia, que foi da preguiça, o mal da preguiça, o mal do conforto nas suas casas. Até eu, irmãos, assim, estou me esforçando aqui, mas no início eu estava com um pouco mais de dificuldade, porque você parou das atividades, das obras, e aí para você voltar fica difícil. Olha os bancos para ver como é que as pessoas têm dificuldade para retornar.
Olha como que está difícil. Então nós precisamos agir, nós precisamos, ser aquele que está à frente, aquele que dá o exemplo, aquele que levanta, e se move, não por nós mesmos, não pela nossa força, mas pelo nome de Jesus. Amém? É Jesus quem nos fortalece. Tivemos aqui, esses dias, uma conferência abençoada, uma conferência que foi bênção nas nossas vidas. E agora, nós vamos ficar com o braço cruzado, esperando a conferência do ano que vem? Nós vamos ficar de novo, esperando, culto, pós-culto, até que chegue a próxima conferência? Não, vamos colocar em prática o que ouvimos, o que aprendemos, o que compartilhamos, vamos agir, amém? As pessoas lá fora estão indo para o inferno, se nós não agirmos, a nossa família também pode desviar, então vamos agir em nome de Jesus, tomar posição. Precisamos fazer a diferença. Volto a mencionar aqui o tempo de oração em conjunto com os irmãos, tanto na terça, quanto de segunda a sexta, de 8 às 9, lá no núcleo do Icaraí também tem oração às 18h30 com o Juvenal, no Mangabeira, que eu não estou atualizado aqui, quinta-feira também, Sabe o horário, pastor? Às 19h30 também. Então, veja bem, tem oração, investimento em oração. Aqui na sede, durante a semana de manhã, terça às 19h30, no núcleo do Icaraí, no núcleo do Mangabeira. É para a gente agir. Quantas pessoas, às vezes, vai orar, e, às vezes, o irmão do lado está precisando de uma oração ali, e você pode muito bem estender a mão para ele, e no nome de Jesus, liberar a bênção para ele, para a vida dele, e às vezes a gente não faz, está esperando o pastor vir com o óleo da unção lá, e ungir, e coisa que nós podemos fazer. Pedro e João estavam indo para o templo, e tinha um coxo, um aleijado ali, pedindo esmola, eles não tiveram dúvidas, eu tenho que resolver, está na minha frente, o Jesus está comigo, o poder, a unção está comigo, então o que eu tenho, eu vou lançar sobre ele. Então precisamos agir, amém? Tomar posição, não podemos ficar, só reclamando, céus, azar, falta de sorte, muitas vezes é falta de agir, de interceder, muitas vezes é falta de compromisso da nossa parte, muitas vezes é uma falha, não do Senhor para com nós, mas de nós para com Ele, para com a obra dEle, amém? Então, 3 coisas importantíssimas, que eu preciso fazer: clamar, pedir socorro. Jesus, eu existo, eu sou filho de Deus também. Jesus, clamar. Você tem um problema, tem uma dificuldade, é clamar. Jesus vai te ouvir, mas se você não clamar, Ele sabe que você está lá, mas tem que clamar de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando clamares de todo o vosso coração. Então grita, coloca para fora, lembra da bomba lá, vai com tudo, clama: Jesus, eu existo, Jesus, eu preciso, não vou sair daqui sem que o Senhor me ouça, sem que o Senhor me visite. É clamar. O segundo é adorar, quebrar o vaso de alabastro mesmo, é entregar. Jesus é o noivo, Jesus é o lugar onde você pode apoiar. Então adora Jesus, entrega a Jesus por inteiro, se declara para Ele, entrega o teu coração, diga para Ele: Jesus, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu me entrego, eu me rendo nessa noite. Se entrega nas mãos dEle. E por último, comece a agir pela fé, não observe as circunstâncias, não olhe quem está de um lado ou do outro, mas comece a agir. Deu vontade de orar, ora, o irmão está precisando, vira a mão para o lado dele, libera a bênção sobre ele, amém? Você só pode dar aquilo que você recebeu. Se você não recebeu nada, você não vai passar nada, mas não tenha medo, porque aquilo que Deus te deu vai passar para a vida da pessoa. Então você vai abençoar, você será usado como um canal de bênção, amém? Nessa noite, tem alguém que precisa clamar? Tem alguém que está precisando clamar? Às vezes está na igreja há tanto tempo, às vezes está chegando agora,
Às vezes ouviu Jesus, a palavra dele, mas agora entendeu que precisa clamar. Alguém precisa clamar. Alguém que precisa intensificar a adoração. Não, estou precisando é de adorar. Eu preciso de adorar mais. Eu tenho que ser um adorador. Eu tenho que ter mais intimidade. Eu tenho que me quebrantar mais. Ou você está precisando de tomar posição? Está precisando de puxada de orelha, igual eu, assim? Gostaria que você ficasse de pé. Você pudesse vir à frente também, em nome de Jesus. Você sabe qual a sua necessidade: clamar, adorar ou agir, tomar posição. Mas que você tome pelo menos uma dessas atitudes, para que você possa ser abençoado, para que a bênção do Senhor iniciada na sua vida, ela seja completa, para que você seja revestido, para que você possa usufruir do melhor de Deus para a tua vida. Jesus conquistou na cruz tudo para mim e para você. Nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Nós podemos comer o melhor dessa terra. Amém? Você crê nisso? Então eu gostaria que você começasse a orar, enquanto o louvor começa a entoar um cântico, e que você pudesse clamar. Ou se você sente que você precisa adorar, que você comece a adorar. Não preocupe com quem está ao seu lado. Não preocupe se tem pessoas em Jericó no caminho, observando. Não preocupe se tem pessoas que não conhecem Jesus, porque você o conhece. Você o conhece, você já o recebeu no seu coração. Você sabe que Ele é Senhor e Salvador. Você sabe que a oportunidade é Ele. A chance é essa agora. Então clame, ou adore, ou então tome posição. Eis-me aqui, Senhor. Comece a falar com Ele. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na Tua presença. Quero te contemplar nesta noite, Jesus. Quero te contemplar nesta noite. Toca na Tua igreja, Senhor. Toca nos Teus filhos. Toca no Teu povo. Toca na Igreja Batista Nacional, Senhor, que tem o privilégio de andar sob o Teu comando. Aleluia. Santa é a Tua presença. Visita, Senhor, a cada um de nós nessa noite. Sustenta os nossos corações. Supra, Senhor, a nossa sede de adoração. Supra a nossa sede de adoração nessa noite. Nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Aleluia, está consumado, amém? Clame, adore. Você tem que agir, e agir é vir à frente e tomar uma posição e dizer: Deus, eu clamo a Ti, eu adoro ao Senhor. Adore a Ele, Ele que é digno de honra, glória e louvor. Adore ao Senhor, querido. Ele está aqui. Ele está aqui. Como preciso de um milagre. Aquele cego precisava de um milagre. Clame, e Ele quer te abençoar. Clame. Aquele cego clamou e ele recebeu. Receba. Cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Clame, porque Ele está aqui para te ouvir, para te abençoar, para dizer a você que Ele é mais do que vencedor, e Ele quer te fazer também vencedor. Ele quer responder às seus clamores, Ele quer responder às suas orações, Ele quer, mas você tem que clamar. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim.
consumado. Ele já pagou o preço. Então desfrute, está consumado. Ou seja, Ele já te abençoou nas regiões celestes. Receba então do Senhor a tua bênção. Receba, porque Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo a tua adoração. Então receba do Senhor mais e mais. Oh, filho de Davi, Clame, preciso de um diga a Ele: eu preciso de um milagre, Deus, nessa noite. Eu preciso, ó Deus, de milagre. Eu preciso de algo na minha vida. Quebra as correntes, cura minhas feridas. Peça a Ele, clame, porque Ele tem a resposta para a tua vida. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Oh Deus, tem misericórdia. Quebra as correntes. Cura minhas feridas. Ai. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. Já foi dado na cruz o grito. Ele já pagou o alto preço naquela cruz. Quando disse está consumado, quer dizer, está pago. Você não tem dívida nenhuma para com Deus. Você tem livre acesso a Deus. Está pago. Você é mais do que livre para clamar e para receber. Está consumado. Deus já fez por você. É só clamar, é só adorar. Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele simplesmente disse: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Ele está aqui, está dizendo à tua vida, ao teu coração: apenas adore, porque você vai receber. Apenas adore, do teu jeito, da tua simplicidade, não tem problema. Ele te escuta, porque Ele entende a tua voz, Ele entende o teu clamor, Ele te entende, Ele sabe quem tu és. Vamos cantar pela última vez e vamos adorar e vamos clamar. Ele está ouvindo o teu clamor. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Clame, adore. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor responde às orações dos teus filhos e filhas que aqui estão. O Senhor é um Deus que responde. Aleluia. Oh Deus, obrigado. Quebra as correntes, cura Senhor. Oh Deus, cura. O grito já foi dado na cruz. Obrigado, Deus. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra foi bem clara. É agir, é clamar e é adorar. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos e filhas que aqui estão, e falando ao coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Dá um sorriso.